one more time. Programa Curtindo São Paulo aqui na Just TV. E para você interagir no programa é muito fácil. Coloque seu nome, a cidade que você está interagindo e faz as perguntas para os nossos convidados de hoje. Você pode assistir o programa Just TV, o programa Curtindo São Paulo na Just TV em tempo real com justtv.com.br ou assistir as reprises justtv.com.br/Curtindo São Paulo. Lá você vê vários programas, reprises que aconteceram e outras matérias interessantes também aqui na nossa página, tá bom? E agora vocês vão conferir daqui a pouquinho uma apresentação muito interessante do Mágico Ed. Ele vai fazer uma apresentação ao vivo aqui no Curtindo São Paulo, daqui a pouco vocês vão conferir, espero que vocês gostem e interajam ao vivo. Agora vocês vão conferir uma entrevista muito interessante com a nutricionista Lara Natassi. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Suzana? É uma honra recebê-la novamente, muito obrigada por ter vindo. Boa noite a todos. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, que hoje você vai falar e dar algumas dicas e sugestões de alimentos para as crianças, né? E sugestões de pratos, visuais, assim, com imagens, assim, gravuras que estimulem o apetite das crianças, né? Porque o visual é muito importante, não só para a gente, adultos, mas muito mais para as crianças, né? Elas comem mais com os olhos, né? E elas também imitam muito o comportamento dos pais, é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado sempre, né? Verdade. O que a gente vê hoje em dia? 1/3 das crianças estão acima do peso. Isso é preocupante porque se a gente tem crianças acima do peso, a gente tem grande chance dessas crianças se tornarem adultos acima do peso e terem também as consequências da obesidade na idade adulta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, se preocupar bastante com a alimentação, com o que a gente vai oferecer para essa criança, né? E sempre acompanhar, isso vai ser sempre muito importante. Os pais têm que dar o exemplo, porque os pais são exemplos de conduta, e tem que fazer com que a criança participe de todo o processo da alimentação, desde a compra do alimento até o planejamento do cardápio, servir o alimento à mesa, né? Programar a refeição, preparar receitas, tudo isso é importante para estimular a criança a comer. E claro, usar muito visual, então muitas vezes a criança não quer comer a cenoura, mas quer comer a casinha que a gente fez com a cenoura. Né? Não quer comer a couve, mas quer comer a asinha da borboleta que a gente fez com a couve. Por exemplo, então, ter criatividade. Por exemplo, a cenoura. Se a pessoa usa um cortador diferente e ela fica onduladinha e faz uma cenoura cozida, a criança pode ir com essa ondulação, a forma que é apresentada, também a criança tem um estímulo, assim. E Isso falar, olha que estimula interessante bastante. e tentar comer. Sabe o que a gente pode usar, que é fácil? Sabe aqueles utensílios de massinha, de cortar a massinha da criança? Que legal. A gente pode usar esses utensílios para fazer os alimentos em forma de estrelinha, em forma de sol, de bolinha, e aí criar vários os legumes, pratos a pessoa dessa pode forma. cortar. Fica bem legal e é fácil de fazer e prático, porque a gente normalmente tem esses utensílios em casa. É verdade. E é normal você oferecer legumes para as crianças e, assim, várias vezes, por exemplo, e a criança recusar, mas a mãe tem que insistir quantas vezes? Tem que insistir pelo menos 10 vezes e de preferência mudar a forma de preparo. Então, uma vez colocar um molho de queijo, por exemplo, outra vez colocar com molho de tomate, outra vez colocar puro, porque as papilas gustativas das crianças vão mudando com o tempo, né? Então, se a gente oferece o alimento uma vez só e depois desiste dele porque acha que a criança não gostou, é um erro, porque pode ser que numa próxima vez ou em outras vezes ela vá aceitar esse alimento e vai gostar. O paladar muda, né? A aceitação vai mudar. Então o fato de oferecer várias vezes de outras formas vai ajudar para que ela aceite mesmo o alimento. E sempre comer junto com a criança. Não adianta eu comer um cheeseburger e oferecer um legume para a criança. Então mostrar isso é muito importante. o exemplo, né? Comer junto. E é interessante também oferecer peixe para a criança, né? Desde pequenininho para ela já começar a ter esse paladar. Todas as proteínas são importantes, a carne, o frango, o peixe e os ovos, né? Alguns peixes são mais importantes ainda por terem outros nutrientes importantes para o desenvolvimento cerebral, inclusive, que é o ômega 3. Filé de pescado é indicado? É indicado também, não é um peixe gordo, ele tem bastante proteína, né? Não tem nada de colesterol, não tem quase nada de colesterol, né? E tem muito pouca gordura, então é bom, é uma fonte de proteína importante. O cação também sempre pode tem ser que colocar. dado. O cação também pode ser colocado. Quais outros peixes a gente poderia dar para beber? Assim? Depois de 1 ano de idade, né, nunca dá antes, a gente pode dar o salmão, pode dar sardinha, o atum, que são fontes importantes de ômega 3, e pode dar os outros peixes magros também, de 2 a 3 vezes por semana a gente pode usar o peixe. E carne vermelha pode dar quantas vezes por semana? Também, de 2 a 3 vezes por semana, é importante fonte de ferro, a gente não pode desconsiderar isso, né, vitamina B12 também, que tem no peixe também, e a gente pode dar
com certa frequência mesmo, não precisa deixar de usar, porque tem um pouco mais de gordura do que o peixe, do que o frango, do que a carne branca, né? Mas é uma fonte de ferro super importante, não deve ser desconsiderada. Agora, a gente pode substituir por frango, pelo peito de frango, pela coxa de frango, tirar a gordura aparente, tirar a pele dessa carne, né? E por ovo também, o ovo também é importante. E o ovo pode dar quantas vezes por semana, assim, cozido, assim? Vamos dar 2 a 3 vezes por semana também, se bem que um ovo por dia já provou que não é prejudicial para a saúde de ninguém, né? E o ovo tem uma outra substância que é a colina, que também é importante para o funcionamento cerebral, para a formação dos neurotransmissores, super útil também, que pode ser usado e que se a gente conseguir dar pelo menos um ovo por dia para a criança nessa fase de desenvolvimento, vai ter seus benefícios. Sabe que tem uma dúvida com relação ao ovo? É aquele que é de colherinha que a gente comia quando era criança, não sei se algumas pessoas assistem o programa, estão assistindo agora, puder conversar, falar sobre isso também. O ovo que é de colherinha, o pessoal colocava azeite, sal, tem algum risco da pessoa comer daquele jeito que ele é? O ovo quente, por causa né? Por causa da salmonela, é uma bactéria super comum de ter, né? Porque antigamente nos ninguém falava alimentos isso crus. quando eu era criança. Assim. Pois é, a gente tem maior chance, depende muito do fabricante, de como esse ovo é armazenado para desenvolver ou não a bactéria no ovo, né? Normalmente, se a gente conhece o fabricante, se a gente conhece como que é produzido, se não tem nenhum problema na hora da produção, é mais difícil a gente ter contaminação. Mas para prevenir, o ideal é que o ovo seja cozido ou que seja mexido por algum tempo, pelo menos uns 5 minutos no fogo, porque assim a gente consegue realmente cozinhar totalmente. Uns 11 minutos, mais ou menos? Pelo menos uns 5 a 10 minutos em fogo um pouquinho mais alto, que assim a gente consegue passar dos 70 graus necessários para matar as bactérias. Entendi. E a olho não tem como localizar essa bactéria se está no ovo presente ou não? A gente não consegue identificar, por isso que é importante usar o ovo cozido, ou então mexido, ou então processado de alguma forma, em forma de omelete pode ser também, mas sempre acima de 70 graus. É difícil a gente falar em graus, né? Então cozinhar por pelo menos 5, 10 minutos num fogo de médio para alto. E o ovo, por exemplo, quando a pessoa faz frito e aquela gema é molinha no meio, é perigoso também? Muitas vezes quando a gema é mole ainda pode ter contaminação, não chegou nessa temperatura e o tempo necessário para que a bactéria seja morta, né? Então, sim. E para fazer a higienização desses ovos para guardar, pode guardar na geladeira, fora da geladeira? Qual que é o melhor modo de armazenar o ovo para evitar o melhor é guardar em geladeira, sim, sempre, né? Não deixar fora. Às vezes a gente encontra o ovo no mercado fora da geladeira, né? Mas é importante a gente, quando chegar em casa, deixar dentro da geladeira sempre para conservar melhor. Entendi. Porque aí... Mas tem que lavar o ovo antes, durante, depois? Como que faz? Se a gente lavar, é bom secar para não deixar o ambiente úmido, mas não tem necessidade. Não tem necessidade. Outra coisa que eu gostaria de saber é com relação às frutas. Existe alguma restrição de fruta para as crianças a partir de 1 ano? Não, nenhuma restrição. A gente deve variar, isso sim, né? Porque cada fruta é rica num determinado nutriente, num determinado antioxidante, que é benéfico para a saúde, né? Ajuda a prevenir doenças, inclusive câncer, né? Os antioxidantes previnem o câncer. Então, o ideal é o consumo de 3 a 5 porções de frutas ao dia. O tamanho da porção vai variar conforme a idade, vai de meia xícara da fruta até um pouco mais, né? Até 1 xícara, com a criança um pouquinho maior. Mas de 3 a 5 porções. E o ideal é que essas frutas sejam variadas. Então, se a criança comer banana de manhã, colocar uma maçã à tarde, uma mamão à noite, usar frutas que as crianças gostem, sempre, né? Mas sempre variar o tipo, porque aí a gente vai garantir a ingestão de diversos nutrientes diferentes. E se tiver dúvida de vitaminas, pode pegar várias cores, porque aí não tem erro de... Cada cor representa um grupo de nutrientes específicos. Então, quanto mais colorido tudo, né? Não só as frutas, mas a alimentação como um todo. Quanto mais colorida, melhor, mais rica em nutrientes. Entendi. Doutora, a gente pode ver algumas fotos? Claro. Vocês me ajudam a explicar? Vamos dar uma olhadinha. Esse é meu último livro. Eu lancei sobre comportamento alimentar, sobre transtornos do comportamento alimentar, que a gente observa hoje, infelizmente, em meninas jovens, né? Mais presente em meninas jovens, que é sobre anorexia, bulimia e compulsão. Ele aborda um pouquinho o que essas doenças representam, né? Um pouquinho das causas e como deve ser o tratamento. Entendi. Tem mais são algum? 5 livros, né? São 5 livros, Esse é sobre alimentação de gestantes, de lactantes, das mulheres que amamentam, e engloba também a introdução de alimentos para recém-nascidos até 1 ano de idade. Esse outro é sobre terceira idade, então a alimentação das pessoas com mais de 60 anos, as alterações que ocorrem e tudo mais. Esse é o Diet Book, que é o primeiro livro, sobre perguntas e respostas na área de nutrição. Esse é o Júnior, de 1 ano até a adolescência, aborda a alimentação infantil como um todo. Legal. É bem interessante.
é um bom livro para a pessoa ter para consultar, né? É bom E para ali os pais a gente consultarem para alimentação para alimentação infantil. correta, Isso. né, das crianças, né? E aí ali tem os pratos, né? É isso Olha para que mostrar lindo. como a criatividade pode ajudar a criança a escolher melhor os alimentos, a se alimentar melhor, né? Aceitar melhor todos os tipos de alimentos. Então, é o que eu falei, quando a gente faz um desenho no prato, quando campo de coloca de forma futebol. diferente, isso ajuda e faz com que o visual se torne importante e que a criança coma pelo visual. Muitas vezes ela não vai querer a couve, né? mas ela vai querer o campinho de futebol. Aí engloba a divisão do prato, que a gente pode usar tanto para crianças quanto para adultos. O básico aí, na hora de montar refeições equilibradas, é deixar metade do prato com verduras e legumes, a outra metade a gente divide em 2 novamente, deixa 1/4 do prato, né, que é metade da metade, para o carboidrato, que pode ser arroz, massa, batata, purê, farofa, e o outro quarto para as proteínas. As proteínas são as proteínas de origem animal, que são a carne, o frango, o peixe e os ovos, e também as proteínas de origem vegetal, que são o feijão, a lentilha, o grão de bico e a ervilha e a soja, são as leguminosas. Olha, vários exemplos aí de divisão do prato, né, para ele com as ficar imagens, saudável, assim. pois é. Interessante. Eu já vi prato de criança dividido assim nessas 3 partes, eu não sabia que era por causa dessa alimentação. É interessante, a Essa gente parte. deixa o prato bem colorido, mesmo que a gente não consiga fazer desenhos para as crianças, o fato da gente deixar ele mais colorido Então, mais estimula mais a aceitação pela criança. É verdade. Esse é o programa Meu Pratinho Saudável, que ensina as crianças do Brasil inteiro a se alimentarem de forma saudável. O diferencial é que, além da divisão do prato, ele engloba que é necessário também alimentar-se várias vezes ao dia. E o que colocar, não só no almoço e no jantar, mas no café da manhã e nos lanches intermediários. Por que isso é importante? Porque isso mantém o metabolismo ativo, mantém a concentração, né? Então, e não deixa com que a criança exagere numa próxima refeição, porque ela vai comer várias vezes ao dia. Melhora tem a digestão dicas também de lancheira, assim, o que tem colocar várias na lancheira, dicas, né? isso no nosso site a gente legal. coloca várias dicas do que colocar no lanche escolar das crianças, que é uma dúvida muito comum difícil, dos pais, né? né? Todo mundo pergunta o que eu coloco na lancheira do meu filho, né? Então o site dá várias dicas sobre isso também e coloca vários exemplos que são práticos, né? Porque o diferencial do Meu Prato Saudável é que a gente trabalha com os alimentos que estão presentes no dia a dia do brasileiro. Não é nada fora do comum, é o alimento que a gente tem em casa. E como que a gente faz para com esse alimento montar refeições equilibradas. Perfeito. E ali também uma dica. E aí tem uma borboletinha, né? Essa é a dica da divisão do prato. Então, olha, metade verduras e legumes, outra metade a gente divide em 2, carboidratos de um lado e proteína do outro. Perfeito, aí fica bem mais... É fácil, né, de fazer, né? É super fácil, possível com os alimentos que a gente encontra E a normalmente. pessoa consegue manter uma dieta legal, assim, também, né? Aham. Essa é uma borboletinha que a gente colocou a couve como as asas da borboleta. lindo. É uma panqueca feita com massa integral e o recheio é de carne. Olha que interessante. É E bem legal. a criança vai ficar bem... A criançada E as adora florzinhas isso. são de legumes, né? São Cenoura todas de e legumes. São uma batatinha. sobremesa de banana, mexerica e kiwi, né, que elas também adoram. As crianças adoram quando elas veem essas coisas, né? E estimulam a comer, né? Isso que é E tem importante. mais receitas também no meu pratinho, né? Isso, nos 2 sites, no Meu Pratinho .com.br. Saudável e no meupratossaudável.com.br, a gente encontra várias receitas para tornar a alimentação das crianças e dos adultos mais interessante e mais saudável. Com certeza. E também tem no dietnet.com.br lá, Isso, algumas é informações para quem está querendo fazer outro dieta. site de nutrição que engloba toda a nutrição mesmo, né? Doenças, o que a gente faz nos ciclos da vida também, receitas, dicas. Você me ajuda a responder umas perguntas, Claro. Lara? O Naldo falou assim, meu sobrinho só come frango frito, arroz, só se for branco, o que eu posso fazer? Bom, começar a estimular, começar a comer junto com ele, colocar junto os alimentos que ele teoricamente não aceita por enquanto, então misturar junto com o frango e com o arroz. O frango pode ser feito de outra forma, por exemplo, ele pode empanar o frango com aveia, por exemplo, e colocar no forno, ele vai ficar com o aspecto do frango empanado, fica bem gostoso. Pode usar esses cereais integrais também para fazer a mesma coisa. Pode passar no ovo? Sim, Pode na passar gema? sim, aí a gente coloca para assar no ovo e aí junto com isso coloca alguns legumes também. Tentar fazer sopas que coloque também o molho de tomate, colocar junto com o tomate, cenoura e beterraba, por exemplo, fica bom. Mas o que é importante? A gente coloca isso para a criança no meio da preparação, depois a gente explica para a criança que ela está comendo outro alimento. Que o alimento que ela acha que não é gostoso pode ser gostoso quando a gente faz esse tipo de receita. E o arroz também pode colocar em forminha, assim, para ficar em um potinho, Pode, para estimular, assim, não ficar assim aquela coisa jogada do arroz, né? Tem que ser Ficar num criativo. potinho O que pra ficar acontece? bonitinho, vai pôr coisa- Às vezes as pessoas falam, eu não tenho muito tempo para trabalhar com isso, mas a gente tem que cuidar agora da nossa alimentação, porque senão a gente vai gastar tempo cuidando da doença depois. Então mesmo. vamos reservar um pouquinho de Uma tempo para preocupação isso. depois, né? É verdade. O Josué Fernandes marcou assim, refrigerante é mesmo um vilão para as crianças? Doutora? Refrigerante é cheio de açúcar, cheio de corante, de conservante, de estabilizante. Então, ele pode ser ingerido ocasionalmente, mas
As vitaminas, os minerais, a gente vai ter da fruta e do suco de fruta. Refrigerante só de vez em quando, né? Entendi. O Daniel Lima, de Minas Gerais, perguntou assim: não gosto que meu filho coma carne, só peixe, pode fazer mal? Não, não vai fazer mal. Se ele substituir a carne por peixe, por frango, por ovo, não vai faltar nada. Tá. O problema é quando não come nem carne, nem frango, nem peixe, nem ovo, nenhum alimento fonte de proteína de origem animal. Aí pode haver uma deficiência. Uma deficiência. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Quiser deixar seu Eu que contato para quem agradeço. está assistindo o programa, fica à vontade. Bom, o do site é o dietnet.com.br, telefone 35820660. Muito obrigada, viu, Eu que doutora Lara, por agradeço. ter vindo. Volte mais vezes para contar outras novidades, tá bom? Obrigada. Boa noite. Bom, agora a gente vai para um rápido comercial, daqui a pouquinho a gente volta. One more time.